E hoje, meus amigos da ZN Garage, vou mostrar para vocês o Kadett GS 1991, último ano de produção dele, na cor mais legal que tinha na época, e era um carro bem completo com motor 2.0. Roda a vinheta e a gente vai conhecer esse carro. É muito difícil de encontrar um Kadett GS tão inteiro, nessa cor que é a mais linda da época, um carro que era muito futurista para a época. O Kadett é de 1989 no Brasil e essa versão era a mais cara da época. Um ano antes, né, da estreia do GSI, o GSI estreou nesse ano, né? Esse é o modelo 91 do Kadett GS. Ele tinha muita coisa diferente em relação aos outros, né? Ao Touring, as outras versões de entrada do Kadett. Tinha roda específica aro 14, a grade era diferente, ó, esse aqui todo original, ó, CBE, tá vendo? Ó, embleminha da GM aqui, ó, na lateral, tudo nele original. Farol de milha original também, o para-choque era na cor do carro. Esse carro realmente ele marcou época na GM, né? Na GM do Brasil, na nossa história, e é muito legal. Eu gosto muito das linhas do Kadett, né? Era um hatch médio, um carro que fez um tremendo sucesso, só que esse modelo era muito caro, o equivalente hoje a 140 mil reais. Ele era bem mais caro do que os Kadettes de entrada. A traseira tinha um equilíbrio aqui, né, entre o aerofólio, que era uma coisa que as versões simples não tinham, embaixo pintado de preto, em cima na cor do carro, a faixa preta aqui na traseira do carro, o emblema 2.0, ó, aqui ó, esse detalhe, essa lanterna é alemã, ó, detalhe escrito Germany, tá vendo? Ó, Germany, dá pra gente ver que é uma lanterna de fabricação alemã. Farol de neblina, que era único, e o escapamento dele que tinha um ronquinho esportivo, né? E esse carro era com motor a álcool. Olha embaixo dele como toda a manutenção de suspensão tá tudo muito bem feito. Então esse carro é um testemunho de época e é lindo demais. Deixei até ligado para vocês verem, o motor dele é o 2.0, esse motor de 110 cavalos, 17 kg de torque, 170 de máxima, 0 a 100 em pouco mais de 11 segundos. Para a época era um número bem legal, e esse motor vocês sabem que é baixa manutenção, um motor fácil de manter, muito simples, né? E esse motor, derivações dele existem aí até hoje. Agora, por dentro é que ele tinha muitos detalhes especiais, né? Como esse carro era bonito, bem detalhado por dentro. Os bancos Recaro, tá vendo? Ó, os bancos Recaro com ajuste de altura, com lombar, né? Ele era todo muito bem acabado, diferente das outras versões. Ó, a forração de porta coloridinho, né? Aqui várias cores, amarelo, azul, vermelho. E ficou equilibrado, é muito típico da época, né? A instrumentação dele que é legal, o volante de 3 raios, ó, o embleminha da Opel aqui. E esse carro era completo, com ar, com direção, e a instrumentação do painel que era bem completa, né? Ele tinha aqui embaixo, aqui do lado, o contagiros, ele tinha econômetro, voltímetro de bateria, combustível, temperatura e aqui o velocímetro, que marcava até 220 por hora, mas ele andava até 170 por hora, era a velocidade máxima desse carro. E ele tinha também o teto solar, que era uma coisa bem legal. Para a época eram manuais esses tetos, né? Mas se pensar nos carros da época, até mesmo os modelos médios, assim, o modelo de classe média, pouquíssimos carros tinham teto solar, opção de teto solar. Acho que só o Escort tinha opção de teto solar, acho que o Uno também tinha teto solar, as versões esportivas, né, ali é 1.5R e tal, depois 1.6, mas isso aqui era um item que já era muito diferente entre os carros nacionais. Vamos dar uma voltinha de Kadett GS, esse ronquinho desse carro é uma delícia, né? Olha, ele deixa em alta, ele dá um ronquinho metálico assim, né, encorpado, bem gostoso. Esse motor da GM, como vocês sabem, foi usado em muitos modelos, né? Até recentemente tem coisa ainda derivada desses motores aí na linha da GM. É um motor de baixa manutenção. Para a época, 110 cavalos era bastante coisa, era um carro bem forte. O conjunto dele era muito bom. 5 marchas, direção hidráulica, ar-condicionado, rádio toca-fitas, check control, né? Que era um dispositivo eletrônico. Também eram pouquíssimos carros que tinham, e existem poucos Kadetts inteiros, olha aí, ó, para contar história hoje em dia. Você não acha? Esses carros acabaram. O Kadett foi até ali em 97, né? Foram
os últimos exemplares, mas os mais legais da linha do Kadett, sem dúvida, eram os carros da linha esportiva, né? O GS e depois o GSI, principalmente nessa cor linda aqui. E era legal esse carro, né? O estilo dele, os recursos de painel, que era super completo e tudo, marcaram época, porque se você olhasse Gol, o Uno, né, o próprio Monza, o Monza da versão esportiva, o Escort XR3, eles eram projetos mais antigos. E o Opel Kadett é um carro que chegou nessa geração para nós muito perto do modelo europeu. Então ele tinha vários recursos, botõezinhos muito modernos, coisas que a gente não tinha aqui no Brasil, né? Então era um carro marcante justamente por isso, ele era quase um carro futurista. E nessa época tinha poucas opções de carro esportivo, né, para o público jovem que podia pagar mais por um carro desse, né? Era a linha do Uno, 1.5, depois 1.6R, era o Gol GTI e era também o Escort XR3. Então a gente tinha aqui no Kadett uma mecânica consagrada, uma mecânica do Monza, né, que estreou no Monza, 2.0, nem era muito econômico, mas para a época era um número muito legal. E durou pouco porque na geração seguinte a gente ia ter a injeção eletrônica, que ia mudar tudo nesse mercado. Aí a gente só tinha o Gol GTI nessa época, mas depois ia ter o Kadett GSI, o Uno também ia ganhar injeção eletrônica, então os carros iam ganhar uma outra tecnologia, depois ia ter Tempra Turbo, alguns outros carros com um patamar ali acima de esportividade. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui da ZN Garage. Esse carro está no showroom, @ZN Garage Oficial, a melhor loja de carros antigos da Zona Norte. Eu sou Marcos Camargo, apresentei para vocês esse belo carro, vale a pena você ter nessa garagem e você colecionar esses clássicos aí dos anos 90. Valeu, obrigado, até mais.